a celebração da memória litúrgica de São Martinho de Tours, na aproximação do Dia Mundial do Pobre. São Martinho de Tours nasceu na França no século IV e ainda como militar e catecúmeno, preparando-se para receber os sacramentos, ele, no seu ofício de militar, deparou nas ruas gélidas naquela ocasião com uma pessoa que estava à beira da morte por conta do intenso frio. Ele não duvidou em lançar mão da sua espada de militar e partir o manto do seu uniforme ao meio para cobrir aquele indigente. Na noite daquele mesmo dia, ele teve uma experiência muito bonita, porque Jesus apareceu-lhe para agradecer o seu gesto de amor, de solidariedade. Identificando-se assim o próprio Cristo com aquele que por Martinho de Tours foi socorrido em sua necessidade. Feito cristão com os sacramentos, Martinho se fez então religioso, ingressando na vida monástica, ordenou-se padre, tornou-se bispo de Tours e marcou a história da Igreja na França pelas características do seu ministério sacerdotal e episcopal, com um gosto afinado para com a liturgia, com a vida monástica e com a pastoral da Igreja. Era tamanha a caridade de São Martinho e a presença fraterna dele na vida das pessoas, que aproximando a sua morte, todos lamentavam e choravam, pesarosos, porque ele iria partir. E ele, na sua oração, diz para Deus da sua alegria de ir ao encontro do Senhor e da sua disposição em continuar enfrentando as dores e sofrimentos pelos quais ele passava com a sua pouca saúde, para atender às necessidades de seus irmãos e irmãs. Um testemunho bonito que o levou a ser o primeiro santo canonizado na Igreja que não passou pelo martírio. Na Igreja primitiva eram reconhecidos como santos e assim canonizados apenas os mártires. Com São Martinho começou uma nova fase nesta compreensão da santidade, porque ele não foi martirizado, mas como a palavra martírio significa testemunho, ele deu o testemunho do seu amor a Cristo, amando e se dedicando ao rebanho que lhe foi confiado, às pessoas todas que necessitassem do seu auxílio. Um exemplo para todos nós, para que nós não prendamos as nossas atenções em nossa espiritualidade apenas em eventos grandiosos, ostensivos, mas saibamos viver na simplicidade da doação cotidiana, do martírio, do testemunho feito na simplicidade, no despojamento, despretensiosamente, doando a nossa vida pela causa do Evangelho. A pergunta feita pelos fariseus a Jesus no Evangelho de hoje, a respeito de quando o reino de Deus seria estabelecido, é uma pergunta que fazia parte do pensamento daquela época. O reino de Israel seria instaurado, mas a compreensão desse reino de Deus era uma compreensão atrofiada.
incapaz de perceber de que o reino de Deus já se fazia presente na vida do próprio Jesus. Pois Jesus se identificou com o reino que ele veio anunciar. E aí ele vai dizer: o reino de Deus já está entre vós. E mais adequadamente podemos entender, o reino de Deus já está dentro de vós. É na hora que nós agimos em concernimento com os valores do reino de Deus, é que nós estamos dando os sinais do reino nessa história. É nossa missão, é nossa tarefa antecipar aqui, nessa história, os sinais do reino definitivo, para que um dia nós possamos vivê-lo em plenitude na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja